todos, né? Boa noite. Mais uma vez aí em parceria com o Roberto, né, aqui nesse espaço síndico, né? Então, para conversar um pouquinho sobre impermeabilização, né? Como o Roberto aí nos apresentou, meu nome é Ricardo Nascimento, né? Eu sou consultor técnico da Veracity, aqui no Nordeste, né? E a gente vai começar um pouquinho falando sobre impermeabilização, né? A importância da impermeabilização dentro de uma obra, né? Dentro de um patrimônio, né? Proteger a sua obra contra as infiltrações. Aqui é um breve histórico da empresa, né? A Veracity do Nordeste. É uma empresa que foi fundada em 1936, ou seja, já está há 75 anos nessa área de impermeabilização, né? Já tem uma grande carga, uma grande responsabilidade nessa área de impermeabilização. Nós temos duas fábricas, né? A fábrica em Salvador e a fábrica em São Paulo, né? A de Salvador é essa aqui em cima e a de baixo é a fábrica de São Paulo, né? A Otto Baumgarten. Filiais e assistência técnicas em todo o território nacional. A nossa filial aqui no Nordeste, aqui em Recife, seria aqui na Conselheiro Aguiar, né? Lá com a pessoa do gerente comercial, que é o Marcos André, a minha pessoa, né, que faço a parte técnica, e tem a Liliane lá, que é a chefe de escritório, né? Então, fica aqui na Conselheiro Aguiar, a nossa empresa, e também informando a vocês que a Veracity, né, diante da minha pessoa, presta serviço, ou seja, presta assistência técnica, né, fazendo visita nas construtoras, fazendo visita também nos condomínios, aí, caso seja necessário. No final vai ser deixado aqui o telefone, o e-mail, e caso vocês precisem, podem entrar em contato com a Veracity, né, a gente vai marcar a visita e vai estar presente lá com vocês, ver um problema, né, o que estiver ocorrendo, a gente vai lá para estar conversando com vocês sobre impermeabilização. A Veracity hoje tem mais de 130 produtos nessa área de impermeabilização. Está dividido em três grupos, né? Impermeabilização, recuperação estrutural e aditivos para concreto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre impermeabilização, certo? Alguns produtos para impermeabilização, que é o nosso dia a dia, né? A vivência maior são esses produtos de fácil acesso, né? Que a gente vê aí no home center, né? Então, impermeabilização são os aditivos impermeabilizantes, aditivos para argamassa, né? Os hidrofugantes, revestimento, membrana acrílica, manta asfáltica. Então são esses produtos que a gente vai conversar aqui e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, né? E aqui impermeabilização, né? O objetivo da impermeabilização é proteger contra as infiltrações da água, né? Aumentar a durabilidade e vida útil dos edifícios, impedir a corrosão das armaduras, né? Deixar as superfícies protegidas, né? Protegidas contra o quê? Contra manchas, mau cheiro e fungo, né? Então, se eu tenho uma casa lá, né, cheia de manchas, cheia de fungos, é uma dor de cabeça muito grande para essa pessoa, né? Então, a impermeabilização visa essa situação, criar uma barreira entre a água, né, e a sua casa, né, o seu conforto do seu lar. E quanto custa, né? Quanto está orçado, né, esse produto, essa impermeabilização dentro de uma obra? Quanto custa a impermeabilização dentro de uma obra? Então, a gente vê aqui, ó, que a impermeabilização custa apenas 3% dentro de uma obra, né? Se tem uma obra lá orçada em 1 milhão, o produto, né, a impermeabilização vai apenas custar 3% dessa impermeabilização. Então, um custo muito baixo para se evitar esse tipo de situação, né, que é a infiltração. Então, a fundação, 12%, estrutura, né, alvenaria 17%, elevador 10%, revestimento, né, 22% e pintura, limpeza final 10%. Está aí, ó, impermeabilização apenas 3%. Então, eficiência da execução. Muitas pessoas perguntam, né, quanto dura um impermeabilizante em cima de uma laje? Quanto dura um impermeabilizante para impermeabilizar uma caixa d'água? Quanto tempo dura? Esse tempo a gente não pode afirmar com certeza, né? Se a gente quiser 10, 15 anos, estaremos passando uma informação incorreta, né? Por quê? Esse tipo de situação influencia esses dois fatores, né? O preparo do substrato e a mão de obra. Ou seja, você tem um produto bom e não tem um substrato adequado, né? Uma área limpa, ou seja, adequada para aplicar o produto, você vai ter dificuldade de aplicar esse produto. Nenhum produto vai dar certo nessa superfície. Se você tem um produto bom e não tem uma mão de obra qualificada, uma pessoa que aplica esse produto corretamente, o produto também não vai funcionar, certo? Então, a garantia da aplicação do produto, né, influencia essas duas situações. O preparo do substrato e a questão da mão de obra que está sendo empregado nesse serviço, certo? Então, por isso que a gente não pode dizer 10, 20, 15 anos. Dizer isso está passando uma informação errada para vocês, né?
Então, isso a Velacity não quer passar o certo, o correto, né? Tem experiências aí de alguns produtos que duram 10, 15 anos, 5 anos, 6 anos, para se fazer uma nova manutenção. Mas são exemplos aí, são pessoas que ligam para a gente informando, né? Mas a gente não pode dizer que o produto vai passar 20, 10 anos, porque isso aí está influenciando essas três situações. Então aqui são alguns EPIs, né, individuais, né, para estar trabalhando nessa área de impermeabilização, né, como luva, né, bota, capacete, óculos, né, a máscara também é importante, porque tem alguns produtos de impermeabilização que tem um cheiro muito forte, né, então é interessante trabalhar com máscara. E aqui as ferramentas, né, são trincha, desempenadeira, né, o rolo, né, tem aqui os vassoura, tem aqui também esse chicotezinho aqui, é o chicote para trabalhar com manta, né, que se aplica manta asfáltica com maçarico, com gás. Então é um serviço especializado, né, que tem que ter uma mão de obra especializada para trabalhar com esse tipo de material. Então aqui são algumas ferramentas que se incluem na área de impermeabilização, que geralmente quando você vê uma pessoa impermeabilizando, você vai ver alguns desses materiais lá com esse profissional fazendo serviço. E aqui a gente colocou o tipo de infiltração, né? Tem vários tipos de infiltração. Hoje nós trazemos aqui esse tipo aqui, que é a infiltração de capilaridade. Ou seja, é o tipo de infiltração que dá mais dor de cabeça para se trabalhar, ou seja, para se resolver. Porque essa infiltração ela vem do solo, né? Então, naquela parte da fundação que fica aterrada, que a gente não consegue visualizar, é aonde ataca, né? Um lençol freático muito alto, chega naquela parte da fundação que não é visível, que a gente não consegue visualizar, começa a encharcar os tijolos, né? E o tijolo vai contaminando um a um até chegar na parte superior, na parte visível, ou seja, justamente naquele 1 metro, 1,5 metro da nossa casinha lá, ao lado da cama, ao lado atrás da geladeira, atrás do guarda-roupa. Então, aquela parte mofada, né, até 1 metro de altura, esse fenômeno se dá pela questão da infiltração por capilaridade, água que vem do solo. Tem como se resolver? Tem. Mas lá na frente a gente vai conversar, né, como resolver essa questão de rodapés úmidos, certo? Então essa é o tipo de infiltração por capilaridade. É um pouquinho chato de se trabalhar porque são vários processos, né? Primeiramente é tirar o reboco comprometido e fazer uma série de aplicações. Então é o mais complicado, o mais difícil de se fazer, é o serviço de infiltração por capilaridade, se corrigir esse tipo de infiltração. E aqui infiltração por percolação. Essa é a infiltração, como a gente já conversou, né? É aquelas paredes que sofrem pancadas de chuva. Então sempre, constantemente, sofrendo pancada de chuva. Quando você olha na parte 2 metros de altura, quando você olha a parede toda manchada, né? Então geralmente é aquela parede que está sofrendo bastante pancada de chuva. Então tem que se criar uma barreira, né? Na parte interna, não. Na parte externa, né? Tem que criar uma barreira pelo lado de fora. Então também a gente vai mostrar produtos, né? E aí é um tipo de infiltração que é fácil, né? É mais fácil de se trabalhar, porque é só fazer uma pintura externa, né? Uma pintura com um produto chamado nosso Vedaprem parede, né? Que é uma membrana acrílica que é aplicada na parte externa em 3 demãos, que a água bate, né, e escorre, não consegue contaminar o reboco. Esse seria o tratamento, certo? Quando não se tem condições de se tratar na parte externa, tem que se tratar na parte interna. Aí o processo é mais complicado, né? Um processo que vai ter que arrancar o reboco. É o que a gente vai conversar lá na frente, né? Se eu disser agora, acabou a surpresa, né? Então vai ser lá na frente que a gente vai ver como é que tratar esse tipo de infiltração. E aqui paredes úmidas, né? Prejudicam a saúde, né? Então tá aí, né? Algumas fotos, só numa casa dessa não dá nem vontade de voltar para casa, né? Então a parede é horrível, né? Uma situação de acidente de casa, né? E provoca tipo de alergia, né? Renite alérgica. Então, paredes úmidas, né? Então aqui, ó, esse tipo de infiltração, essa patologia aqui, ó, no rodapé, né, até 1 metro, 1,5 metro de altura, se dá pela infiltração de capilaridade, água que vem do solo, né? Tem como corrigir? Tem, que a gente vai ver lá na frente, né? Então, a pessoa bota a cadeirinha, né, bota o sofá para esconder, mas sempre o curioso está lá, né, e vê manchado, né? A parede está estourando, está manchado, né? Então, a gente vai também trabalhar em cima disso para estar mostrando a vocês aí como tratar esse tipo de situação, essa doença, né? Porque é uma doença, é uma patologia, é uma doença, né? Então, tá aí a dona de casa, né, arrancando o cabelo, né? Paredes com mofo, né, causa isso aí, né? São essas doenças, renite alérgica, né, sensação de coceira no nariz, nos olhos, né, espirro, dor de cabeça, desânimo, né, congestão nasal, né, e tosse. Então, essas doenças aí e várias outras, né, que não está citado, se a gente for colocar aqui são várias, né? Mas alguns tipos a gente colocou aí que é os que mais aparecem, né? E aqui paredes
seca, né, casa saudável, né? Quem não tem uma casinha desse jeito aqui, bonitinha, né? Então, para esse tipo de situação, tem que se fazer tratamento, tem que impermeabilizar corretamente, né, para evitar. E a impermeabilização é interessante que seja feita, pessoal, nesse período que não tenha chuva, né, no verão, né? Tem pessoas que tratam a impermeabilização, tentar tratar a infiltração no período de chuva. É muito complicado e muito arriscado, né? Você vai aplicar o produto numa laje, está um solzinho bonitinho, mas como está no inverno, em qualquer momento, né, o tempo fecha e molhou aquela laje ali, você perde a impermeabilização. Interessante é se fazer a prevenção, né? Prevenir é antes do que a chuva comece a cair, ou seja, no verão. Então muitas pessoas deixam para trabalhar quando vê o problema lá, né? Aí quer trabalhar no inverno e muitas vezes não funciona, certo? E aqui uma linha de produtos, né, para proteger a sua obra, proteger o seu patrimônio, né? Então, tem alguns produtos aqui que a gente vai conversar um pouquinho deles, né? Vedacity, Bianco, Neutrol, Vedalid, né? Vedatop, Vedaprem, são vários produtos aí que a gente... Isso aqui é só a metade da família, aí não tem nenhum terço da família, não tem nenhum terço da família da Vedacity, mas tem alguns produtos que é o que a gente vê no dia a dia, nas obras, né? Nos edifícios aí, nos condomínios. Então, a obra, né? A impermeabilização começa já junto com a fundação, começa junto com a forma, né, e a concretagem. Então, o primeiro passo seria esse aqui, né? Depois, quando se colocar a forma, se fazer um concreto já impermeável, né? Então, desse concreto já poderia adicionar um produto nosso chamado Vedacity, que é um impermeabilizante para argamassas e concreto, né? Então, já desse concreto aqui, quando for jogar o concreto nessa forma, esse concreto, o interessante é que já tenha sido adicionado o impermeabilizante, né? E 70% dos casos dos clientes não fazem isso, né? Não fazem esse tratamento. E é aqui onde começa aquela infiltração por capilaridade. Esse concreto desprotegido, sem nenhuma impermeabilização, sem nenhum aditivo, né, impermeável, faz com que esse concreto absorva essa água, né, e essa água vá passando para a alvenaria que vem acima. Então, a infiltração por capilaridade começa aqui. Se você protege, né, faz uma proteção antes de levantar a alvenaria, já nessa área aqui da fundação, você já não corre o risco de ter aquela infiltração por capilaridade. Mas, como eu disse, 70% dos casos dos clientes não fazem esse tipo de impermeabilização. Passa por cima disso aí e faz essa situação de todo jeito. Lá na frente vai gastar muito mais do que poderia gastar nessa fase da obra, né? Então, aqui, esse concreto aqui já tem que estar impermeável, né? Já tem que estar com impermeabilizante para quando a umidade chegar aqui do solo, essa parte da residência, da obra, é que vai ficar aterrada. A gente não consegue visualizar, então vai ter a agressão do barro aí, né, contra essa superfície, vai ter a umidade, né, e esse concreto absorve a umidade e passa para a alvenaria, né, aquela parte até 1 metro, 1,5 metro de altura, e essa alvenaria, o tijolo, né, absorve também essa água e passa para o reboco. Então você pode colocar o que for, uma tinta acrílica, uma massa acrílica, uma massa corrida acrílica, uma massa acrílica, né, vai segurar um pouco, mas depois vai começar a soltar, vai começar a desagregar, né. Então, interessante é fazer logo o tratamento no começo.